Olá, meu nome é Raíssa Santana. Sou estudante do terceiro ano do curso técnico integrado em informática e bolsista do projeto Clube de Leitura Rainha Nzinga e História da África. O projeto foi inscrito no edital de projetos de ações afirmativas, com realização entre setembro e dezembro de 2025. A apresentação Rainha Nzinga foi uma figura emblemática da história de Angola e da África durante o século XVII. Apesar das controvérsias nas fontes que narram sua história, ficou evidente o papel de Nzinga e sua capacidade estratégica na liderança da resistência à colonização portuguesa em Angola. Conforme indica a Linda Eyhoud, a rainha Nzinga, que durante o século XVII governou o Ndongo, o reino da África Central, localizado onde hoje é uma parte do norte de Angola, chegou ao poder graças à bravura militar e à manipulação habilidosa da religião, a diplomacia bem-sucedida e a notável compreensão da política, apesar de seus feitos extraordinários e de seu reinado de década comparável ao da Elizabeth I da Inglaterra. Ela foi difamada por contemporâneos europeus e escritores posteriores que a acusaram de ser uma selvagem incivilizada que encarnava o pior do gênero feminino. A realização do projeto, inicialmente, previa a formação de um clube de leitura para trabalharmos essa obra Nzinga Ambande, Rainha do Ndongo e do Matamba, em uma outra obra sobre Rainha Nzinga. Entretanto, devido ao tempo e ajuste da forma de realização, optamos por utilizar apenas o livro em quadrinhos. O projeto inicial previa a realização de visitas a várias escolas para convidar diferentes estudantes e realizar de forma virtual os encontros. Entretanto, a partir de conversas com professores e dificuldades de acesso a algumas escolas, como a escola da minha comunidade, que se chama Atoleiros, na cidade de Caetés, optamos por realizar a leitura em sala de aula juntamente aos estudantes. Caracterização e justificativa. A leitura é uma importante ferramenta de estímulo para o cérebro, para o desenvolvimento da escrita, da criatividade e do senso crítico. Pesquisas indicam que o hábito de leitura tem relação comprovada com uma melhor qualidade de saúde mental. A leitura, por envolver imaginação, mentalização, antecipação e aprendizagem, funciona como um exercício para o cérebro humano. A leitura é pensada para um público mais amplo e diferente dos trabalhos acadêmicos produzidos pelos historiadores. Nesse sentido, pode tornar o tema mais atrativo para os jovens públicos do projeto. Desde 2003, a Lei nº 10.639 já determinava a obrigatoriedade do ensino da história e cultura afro-brasileira no ensino fundamental e médio das escolas do país, incluindo-se no conteúdo programático a história da África e dos africanos, devendo ser uma temática tratada em todo o currículo escolar e, em especial, nas áreas de educação artística, literatura e histórias brasileiras. O regulamento do NEAB prevê que o núcleo deverá organizar atividades que contemplem os diversos aspectos da história e da cultura que caracterizam a formação da população brasileira. Entre os objetivos do núcleo, destaca-se também o de fazer intercâmbio entre o campi do IFPE e escolas de rede pública e privada, comunidades negras, rurais, quilombolas, aldeias e outras instituições públicas e privadas, com o intuito de realizar atividades voltadas para as questões étnico-raciais dos negros, afrodescendentes e indígenas. Este projeto se justificou buscando atender essas diferentes demandas de incentivo à leitura de cumprimento da Lei nº 10.639, além de promover a atuação do NEAB. Boa tarde, eu sou Fabrício, sou técnico em ações educacionais aqui no IFPE Campus Garanhuns, membro do NEAB e coordenador deste projeto de extensão. E dando continuidade à apresentação de Raíssa, eu vou falar sobre os nossos objetivos. Nosso objetivo geral era promover discussões a respeito da história da África
a partir da leitura de obra literária sobre a Rainha Zinga, junto a estudantes de escolas públicas de Garanhuns. E os objetivos específicos: realizar reuniões do clube de leitura para debater obras sobre a Rainha Zinga, incentivar a leitura entre os jovens de escolas públicas de Garanhuns e discutir a história da África entre estudantes e membros do NEAB do IFPE Campus Garanhuns. A gente teve que realizar algumas mudanças, né, nesses objetivos, como Raíssa falou. A gente inicialmente previa trabalhar com mais escolas, mais estudantes de diferentes escolas, e o formato das reuniões seria virtual a partir do convite a esses estudantes. A gente alterou essa modalidade a partir de conversas com os professores. Os professores indicaram que seria melhor realizar uma leitura com as turmas no horário da aula e debater ali mesmo a partir da leitura. Então, a gente foi às escolas, realizou essa leitura junto com a turma e, após a leitura, a gente debateu o que foi lido. A metodologia adotada no projeto compreendeu o desenvolvimento das seguintes etapas, considerando os objetivos propostos. A formação junto a estudante participando do projeto sobre a história de Ranzinga e história da África. Então, foram separados alguns artigos, alguns livros, para a estudante fazer a leitura e debater junto comigo essas leituras. A definição da escola e realização dos convites para participação. Então, a gente escolheu o CAIC pela proximidade, né? Ser uma escola pública e pela proximidade aqui com o campus. E a gente também definiu a turma do Partiu IFE, que são estudantes que são um público externo, mas que vêm ao campus para o momento de formação do programa, que é voltado ao processo seletivo. Então, a gente promoveu também esse momento com eles aqui no campus. E a realização, né, justamente desses encontros para debater o livro proposto. Inicialmente seriam 2 livros, né, e a gente, pelo tempo de realização do projeto destinaram, que teve início apenas em setembro e previa que viria até dezembro, então a gente optou por trabalhar apenas uma obra, a obra em quadrinhos, que é mais voltada realmente para esse público do fundamental, dos anos finais de fundamental. E o resultado, né? A partir dessa realização do projeto, os estudantes participantes eles puderam ter acesso a informações sobre a história da África, desconstruindo preconceitos e estigmas sobre o continente africano. Além disso, foram influenciados a ler e buscar mais informações sobre a história da Rainha Zinga. Então, o livro da Rainha Zinga, que foi lido pelos estudantes, junto aos estudantes, permitiu justamente a gente discutir, né, sobre essa África que era constituída de reinos poderosos, reinos que fizeram resistência aos portugueses, né, sobretudo na figura da Rainha Zinga, resistência a esse processo escravista, né. A gente tem aqui um registro da apresentação da turma realizada junto à turma do nono ano da Escola Municipal Professor Antônio Gonçalves Dias, o CAIC. E aqui a gente tem o registro da apresentação que foi realizada junto aos estudantes do programa Partiu IFE, aqui no IFPE Campus Garanhuns. Obrigado. Eu vou mostrar também um recorte do livro, né, que foi trabalhado com a turma. A gente tem aqui, né, os quadrinhos. Ele tem um início, né, com a chegada dos portugueses, né, a Angola, mostrando justamente esse processo de tentativa de colonização em busca de riqueza e como isso incentivou, né, o tráfico de escravizados, inclusive o Brasil, né, sendo o principal, tendo os principais portos que receberam mais escravizados saindo dos portos de Angola. Então, esse livro aborda desde a infância de Nzinga até quando ela se torna embaixadora, né, de seu irmão,
e quando, após a morte do seu irmão, ela se torna a governadora do Andongo, e o processo que ela trava de resistência, né, de luta contra essa presença portuguesa em Angola e para manter, né, o poder do seu reino do Andongo, e posteriormente ela funda esse reino do Matamba, né? Então, a Zinga, ela foi uma figura de resistência que foi lembrada em diferentes momentos da história, não só no período em que ela viveu, mas também nos momentos em que tivemos, por exemplo, a luta pela independência das nações africanas colonizadas no século XIX e as lutas do movimento negro no Brasil. Obrigado.